Olá, pessoal, boa tarde, bem-vindos a todos. É muito especial, histórico. Eu vou pedir para todo mundo que está aqui cortar o seu microfone para não dar eco, tá? Depois até eu apresentar vocês, por gentileza. Estou aqui com os convidados já nos bastidores do estúdio da Astrocabana e quero apresentar pessoas muito especiais que tiveram uma convivência direta com o professor. Eu chamo de professor, porque ele ensinou para a gente, mas doutor Eliezer Mendes, tá? E seus familiares também. Então, a gente vai ter uma tarde, assim, cheio de instruções, tá? Nós dividimos a live em blocos para ficar fácil para a gente falar da pessoa, do homem, doutor Eliezer, da sua obra, do que é o psicotranse, né, como foi na época dele, e como é hoje com esses profissionais que continuam usando. Nós temos brasileiros até que moram na Itália, mas tudo aqui. Então, eu vou apresentar para vocês e, depois de cada bloco, a gente vai abrir para a plateia, para vocês poderem fazer alguma pergunta relacionada àquele assunto que a gente tratou no bloco, antes da gente mudar para o próximo. Tá bem? Então, de novo, agradeço a todos que estão aqui conosco. Peço para aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal para colocar aí, então, um tempo, assim vocês vão ser avisados automaticamente quando a gente tiver novos vídeos. E acho que é só isso, né? Depois, qualquer outros avisos a gente vai dando, porque vai ter um evento em maio, com testemunhos de pessoas que não puderam, por questões logísticas, nós não podemos colocar todos aqui no estúdio hoje, mas em maio, na celebração do aniversário do professor Eliezer, doutor Eliezer, a gente vai ter uma documentação maior, tá? Com mais testemunhos, mais profissionais. Então, agora eu vou abrir a tela aqui, vou apresentar todos os colegas que estão aqui comigo, tá? Eu vou passar para a Selena, que está aqui do meu lado, a filha do doutor Eliezer, um dos filhos com quem eu tive um contato direto e que permitiu colaborou com tudo, permitiu isso que vai acontecer hoje e adiante, a homenagem. Duas pessoas que não estão aqui, mas também quero agradecer, é o Hector, que tem um material, astrólogo também, colega meu, que tem um material muito grande, colaborou com o Dr. Eliezer, e ele vai participar do evento em maio. E também o Ricardo Quartier, que é o editor do e-book, dos livros eletrônicos que foram digitalizados, tá, junto com a família, que já está à disposição. Depois a gente vai colocar o e-mail para quem quiser encomendar os livros e-books, tá? Então, ao Ricardo, nosso agradecimento também. Então, agora eu passo a palavra para a Selena, e a Selena vai apresentando um por um os nossos participantes. Tem mais gente, mas estão nos bastidores aguardando, e depois a gente vai colocando, tá bom? Então, Selena, muito obrigado por você e por todos estar aqui. Passo a palavra para você. Você pode se apresentar e depois apresentar os outros também. Olá, boa tarde. Eu me chamo Selena Márcia de Boa Mendes, sou filha do Eliezer e moro em Salvador, Bahia. Sou professora universitária e fisioterapeuta de profissão. Eu passo agora a palavra para Hermínia Godoy, para se apresentar. Olá, eu sou Hermínia Prado Godoy, sou psicoterapeuta e terapeuta complementar, e hoje eu trabalho com a terapia da consciência. Moro em São Paulo. Tá bom. Próximo. Eu apresento agora, eu chamo, por favor, Eliana Inácio. Me chamo Eliana Ignácio Saco, formei em psicologia clínica aí em Belo Horizonte, no Brasil, e tive em psicologia transpessoal, foi o que eu especializei no Brasil, fiz outras especializações também na França, na Paris 6, eu fiz um mestrado, né, de especialização, e fiz um curso em pós-laura, não sei como fala,
em psicopatologia e semiologia também em Paris 7. Trabalhei com o Eliezer muitos anos, uns quase 5 anos, seja como psicóloga residente em Salvador e os outros anos na clínica dele. Depois, tá bom, muito obrigada. Obrigado também. Agora eu chamo Adriano. Deixa eu ver aqui, Adriano. Vamos colocar a Adriana ali. Olá, boa tarde, Adriano. Adriano Faustino de Oliveira, sou formado em psicologia clínica e tive o grande prazer de conviver com o Dr. Eliezer como paciente de início e acabei ficando entre 7 e 8 anos trabalhando com ele, convivendo e, graças a Deus, tendo a minha melhora dentro do processo a qual eu cheguei como paciente. E hoje, psicólogo, aplico a psicoterapia, psicotransiterapia dentro do consultório e auxiliando outras pessoas também que acabam chegando com o perfil que eu, de certa forma, no consultório do Dr. Eliezer. Obrigado, Adriano. Microfone. Não está funcionando? Tá, sim. Pronto, tá? Agora. Ok. Eu sou Clóvis Roberto Anversa, sou aqui, trabalho na Itália há 30 anos já. Sou psicólogo, psicoterapeuta, formado pela Universidade de São Paulo e aqui de Torino, Itália. Turim. E eu penso que é isso. Depois a gente fala mais. Boa noite para todos. Estamos aqui reunidos para fazer essa mesa redonda especial que eu considero, de saúde mental. Eu chamo, por favor, Maria Amélia para se apresentar. E a gente está inaugurando, coincidentemente, o Janeiro Branco, um mês dedicado à saúde mental. Eu sou Maria Amélia Campos Queiroz. Eu fiz o curso de psicologia na PUC Minas. Sou de Belo Horizonte. E sou psicóloga clínica. Me formei também em pedagogia. Então, eu vou apresentar. E o meu trabalho é um trabalho de psicodrama, no qual eu me especializei, e de psicologia transpessoal, que são duas abordagens que se casam muito bem com o trabalho do Eliezer. Estive com o Eliezer durante 3 anos na clínica em Belo Horizonte, onde eu tive a oportunidade de aprender e de modificar muito o meu estilo de trabalho, e hoje eu continuo trabalhando com a sua metodologia. Bom, estamos todos apresentados, agora, Fernanda, é com você. Eu vou me reservar um pouquinho, porque acho que eu fui a única que não trabalhei, ou que não segui trabalhando com o psicotranse. Microfone, Fernando. Tá bom, muito obrigado a todos. Depois a gente coloca os que estão nos bastidores, espero que estejam ouvindo. A segunda rodada nós vamos falar da psicotransiterapia. Então, para quem não me conhece, quem é o convidado de vocês que está nos assistindo, eu sou Fernando Guimarães, nasci no Rio de Janeiro, moro em Campinas, no estado de São Paulo. Eu sou professor de inglês, tradutor e também sou astrólogo. E tive especialização nos Estados Unidos, mas antes de ir para os Estados Unidos, enquanto eu morava aqui em Campinas, eu e minha família fomos muito beneficiados dessa técnica da psicotransiterapia, que tinha um outro nome, porque era feito por um outro grupo, um grupo diferente, e para quem eu agradeço, né? Quer dizer, a dedicação dessa live é em homenagem ao Dr. Eliezer Mendes e ao senhor João Rosa, que aprendeu com o Dr. Eliezer e depois adaptou
o trabalho aqui. Então, eu e minha família fomos beneficiados, e várias pessoas que estão aqui assistindo de Campinas, e então é um sonho que está se realizando poder fazer isso. E o meu contato foi direto com o Dr. Eliezer, foi muito rápido numa palestra, numa conferência em São Paulo, mas o contato maior foi com seus livros. Eu li, fiquei bastante impressionado, e sempre sonhei em traduzir, em levar para o exterior, em desenvolver um grupo de estudo, um método, mas parece que tudo tem o seu tempo, o tempo está acontecendo agora. Então, o que eu vou passar nessa segunda rodada, eu vou até colocar aqui o banner para todo mundo ver, olha, vamos ver, deve estar aí, tá? A gente vai falar um pouquinho da técnica, o que é o psicotranse e a psicotranseterapia, como é que foi no seu tempo, como está sendo hoje na sua prática, para que serve, depois nós vamos falar sobre os livros especificamente, né? Então, aqui, mais ou menos, a gente vai controlando o tempo, cada pessoa que falar tem mais ou menos uns 3 minutos, que eu acho que já é o suficiente para falar, responder um pouco disso para dar ao público em geral, né? Tem muita gente aqui que não conhece o psicotranse, mas, como eu falei, falo para os meus amigos aqui no exterior, que para quem trabalha com apometria e quem estuda e trabalha com constelação familiar, é uma base muito útil, né? E provavelmente os fundadores da apometria e da constelação não conheceram os livros de trabalho do Dr. Eliezer, senão viriam facilmente a esses paralelos. Então, eu vou passar agora aqui, primeiro eu vou passar para, deixa eu ver aqui, quem a gente pode passar, acho que vou começar com o Clóvis, vou contar aqui os 3 minutos, tá, Clóvis? Então, você pode falar para a gente, enquanto a gente vai fazendo a rodada aleatória. Ok, obrigado. Bem, eu trabalho aqui ainda em comunidade psiquiátrica, aqui em Torino, e trabalhei com Eliezer, e o que o psicotranse influencia na minha prática clínica como psicólogo e como psicoterapeuta. Para responder essa pergunta, eu tenho que falar do impacto que a personalidade do criador do psicotranse, Eliezer Mendes, exercia na vida das pessoas e na técnica em si. Eliezer conseguia transcender as aparências e nos fazer sentir parte de uma grande família. Essa era uma característica do Eliezer que era fantástica. Participar do grupo trazia a sensação de aceitação. Você se sentia aceitado já quando a gente participava do grupo, lá no psicotranse, nos grupos. Ele aproveitava a situação para criar momentos de crescimento para cada um de nós. Era interessante esses aspectos. Ele tinha uma presença de espírito surpreendente e era invejável. Cada grupo que fazíamos era uma aventura, tanto internamente quanto externamente, tanto objetivamente quanto subjetivamente. Era surpreendente a capacidade empática que Eliezer tinha para conduzir os grupos e fazer o trabalho que fazia. Conseguia exprimir, assim como com amor, dava. Era interessante a pessoa sua que dava aquele amor incondicional. No psicotranse, tanto as captações da sensitiva, como os trabalhos em grupo, que abrangiam o nível corporal, as músicas, os movimentos que facilitavam o transe e as catarses, possibilitavam a integração dos conteúdos inconscientes, que vinham à tona e que eram trabalhados e compreendidos, e depois aceitados e acolhidos dentro do trabalho. Isso tudo promovia um ficar sempre no aqui e agora, dava possibilidade de estar sempre no aqui e agora, que vinha de forma natural, principalmente para aqueles que conduziam os grupos. De uma certa forma, nos punham em contato com uma realidade com características únicas. Às vezes, não era tão fácil esse contato, e as dimensões que se expressavam nos eus frágeis, né? Se pareciam um barquinho de papel numa correnteza muito, muito forte.
Mas tudo isso fazia parte de um quadro maior que a gente podia somente intuir. Era difícil colocar em palavras, simplesmente se podia falar em metáforas. Essa experiência singular ficaram consolidadas, desenvolveram e criaram uma modalidade de setting terapêutico que continuo a desenvolver e trabalhar com os meus pacientes e colegas de trabalho. Essa impronta, ou esse exemplo, que me permite estar com os outros de modo amoroso, respeitoso e humorado. As três coisas que eu digo bem para os pacientes, que eu insisto nesse aspecto, né? Este modo de estar com o outro, considerando como uma pessoa que está ali presente, de frente a você, apesar do sofrimento que a pessoa de haver, transcende os estigmas, os rótulos, e transcende a coisificação da pessoa. A partir daí, desenvolve a relação existencial, o estar no aqui e agora da relação existencial. Esse aspecto, esse nível de consciência do existencial, que no Eliezer era muito, muito vivo, muito presente. Quando as pessoas podiam exprimir-se, essa relação, esse estar na presença, esse estar na relação existencial, facilitava e facilita a pessoa exprimir-se melhor e dar, e poder criar, poder ser mais criativa, poder ser mais espontânea. O psicotranse com a captação telepática dá essas possibilidades. E a captação ou transe de identificação é muito potente e bem trabalhado, em mãos certas, consegue fazer quase milagre. É realmente uma técnica muito importante, o transe e a possibilidade de curar-se através do transe. Quando Eliezer fazia esse trabalho, ele imputava muito sua característica do transe, o quanto o transe era importante para a cura, para sair, porque você consegue sair daquela perspectiva do transe que a gente vive no teu cotidiano, do teu dia a dia, e parte para uma outra perspectiva, onde essa perspectiva te dá a possibilidade de ver de fora e conseguir com que você tenha alargar o teu campo de consciência. Esse aspecto era muito importante. E dentro dessas vivências, a gente fazia o nosso trabalho e com essas improntas, com essas experiências, eu consigo trabalhar com os meus pacientes de modo a nível existencial, desculpa quando eu misturo um pouco o italiano, mais a nível existencial, mais a nível onde a relação é mais importante. E o psicotranse facilita muito a viver nesse aspecto mais de nível existencial. Eu penso que era isso que eu gostaria de dizer mais. Não sei, tem tanta coisa para falar. Mas Nossa, não me diga. Por isso que nós vamos fazer esse documentário. A gente vai ter que gravar uma entrevista de meia hora com cada um de vocês e os outros, né, para deixar no formato para que todas as pessoas possam, porque realmente é muita informação. E o Hector, amigo astrólogo, ele tem muito material, filmes da época, etc. Eu vou passar a palavra agora, então, para Maria Amélia, para que ela nos conte, então, o que é a técnica, como foi na sua época de aprendizagem, como está sendo hoje, como ele é usada, para que serve, a quem beneficia, etc. Com a palavra, Maria Amélia. Quando eu conheci o Eliezer, eu fui até ele através do Pierre Weil,
levando uma paciente minha que estava grávida e perdendo o neném. E o médico, em contato comigo, dizia, não tenho o que fazer, mandava recado para que eu fizesse alguma coisa. E eu já estava bastante sem saída e fui encaminhada pelo Pierre Weil para o Eliezer, para a clínica do Eliezer. E lá, em 30 dias, a minha paciente se recuperou. Imagine você, se eu poderia deixar de acreditar no trabalho que era feito ali. Esse trabalho me tocou profundamente, e principalmente porque, quando eu cheguei, eu fui convidada, como todos os outros que chegavam como profissionais, eu fui convidada a participar dos trabalhos práticos, dos trabalhos com os pacientes. E, como o Clóvis falou, o Clóvis colocou muito bem a questão de como era o Eliezer. O Eliezer era o carisma em pessoa, e uma pessoa, ao mesmo tempo, extremamente simples e humilde. E o Eliezer me deu uma grande chance de participar dos trabalhos práticos, de fazer vivências e acompanhar casos até bem graves. Eu já era psicóloga, mas conhecia pouco sobre as origens do psicotranse. A partir daí, eu comecei a estudar, principalmente muito orientado pelo Eliezer. O Eliezer era um grande estudioso, e na simplicidade dele, ele sabia muito bem fazer as orientações que nós necessitávamos. E eu tenho até um presente que ele me deu, de um dos livros lá das origens do trabalho dele, que é um livro, para mim, ele está até velho, mas são as origens do psicotranse. Ele não falava muito disso, ele praticava. Ele era uma pessoa de trabalho. Na clínica, ele se misturava conosco, profissionais, com os pacientes. Ele não tinha um lugar específico para ele ficar trabalhando. Então, ele estava ali, presente o tempo todo. E liberando sua amorosidade e seu carisma. Ele cumpriu muito bem o propósito de médico, de curar e de salvar pessoas. O psicotranse, através do psicotranse, eu sei que Eliezer e outras pessoas, mas principalmente ele, curou muitas pessoas que estavam presas, amarradas nas cadeias do sofrimento mental. E ele conseguiu, com o trabalho, desamarrar essas cadeias. O trabalho dele era um trabalho, na verdade, sistêmico. Ele trabalhava com o paciente individualmente ou com a família do paciente, às vezes com os dois, mas sempre visando uma cura, visando uma melhora. E muita gente saiu dessas amarras. Eu vi muita gente agradecida pelo trabalho do Eliezer e de toda a equipe. Eliezer era uma pessoa muito generosa. Ele ensinou muito. Ele era generoso e muito corajoso. Ele punha a ação dele no coração. Eliezer, numa época em que o preconceito religioso e o preconceito científico eram muito grandes, eram muito explícitos, Eliezer teve a coragem de lançar o seu trabalho,
de uma forma que até hoje nós trabalhamos, com a qual nós trabalhamos. Ele foi para mim, na época, a psicologia transpessoal era assim, bem incipiente. Nós não tínhamos praticamente nada, ou quase nada. E as pessoas tinham muitas reservas. Eliezer ensinou sem reservas. Ele foi um grande mestre para mim. E, a partir dessa maestria dele, eu abri meus caminhos para o trabalho com a psicologia transpessoal e holística, e também para a astrologia, que era também uma área de muito preconceito. Então, hoje, eu tenho, na psicologia transpessoal, o meu grande suporte, com as bases muito fortes no trabalho do Eliezer. No psicotranse, no trabalho com sensitivos, no trabalho com estados alterados, estados modificados de consciência, porque naquela época não podia se falar em estado alterado, estado modificado de consciência. De lá para cá, muitos estudos nós temos sobre o assunto. Nós temos grupos de pessoas que desenvolveram grandes trabalhos, inclusive de pesquisa. E hoje eu trabalho com a transpessoal, com o modelo do Eliezer, sendo que não trabalho direto com o modelo dele, o modelo técnico, mas o modelo atitudinal dele na relação paciente profissional-paciente, esse modelo permanece comigo o tempo todo. Eu uso o psicotranse principalmente em casos mais complexos, em casos que a psicoterapia convencional não atende. E não tenho uma clínica, mas tenho meu consultório e tenho sensitivos que trabalham comigo e que são acompanhados por mim. Então, quando eu preciso, eu os convido e a gente faz o trabalho. Nesse momento que nós estamos enfrentando essa situação pandêmica, eu estou começando um trabalho, fiz um dia desses uma sessão de psicotranse online. Eu também sou um pouco corajosa. E no momento, o que eu posso fazer, principalmente, é agradecer por ter o Eliezer como um participante ativo da minha existência atual. Muita gratidão a ele. Muito obrigado, Maria Amélia. Já tem gente aqui de Belo Horizonte que te quer conhecer e te dar um abraço, hein? Depois botar vocês em contato. Por isso que no final, no final eu peço para todos vocês me enviarem no inbox do Private Chat aqui o contato de vocês para quem quiser depois entrar e falar alguma coisa, tá? O seu e-mail, o seu website, enfim, como você gosta de ser contactado pela plateia a respeito do seu trabalho. Eu passo a palavra agora para Hermínia para falar também. Falei que era 3 minutos, mas não dá, então estou deixando falar 5 minutos, tá? Vamos lá, Hermínia, é sua vez agora. Boa tarde a todos vocês. E parabéns, Fernando, por estar orquestrando esse evento, que é muito complicado fazer isso, mas parabéns. Eu quero agradecer a Selena, aos seus irmãos, aos seus parentes, por oferecer de presente esse momento para a gente estar aqui falando sobre o psicotranse e o trabalho do Dr. Eliezer Mendes. Eu quero expressar a minha eterna gratidão ao Dr. Eliezer Mendes pelo rico instrumento que ele trouxe para nós, psicoterapeutas, para lidar com pessoas portadoras de transtornos mentais, principalmente
as psicoses, as esquizofrenias, esses estados muito severos, muito graves, que a gente encontra na psicologia, enquanto pacientes, e que a gente não tem respostas. E somente uma parentalização pode ocorrer, pode ser que resolva. Isso foi o que aconteceu. Em 85, eu estava pesquisando, eu fazia a formação de análise transacional e estava em contato com a Jacques Schiff, nos Estados Unidos. Eu sempre me interessei pelos problemas mentais e esses estados graves, e por ter uma formação espiritualista, eu realmente acreditava que podia ser ocasionado por fatores espirituais. E eu estava em contato com o que fazer dentro da psicoterapia com esses casos, e eu estudava muito o trabalho da Jacques Schiff na reparentalização dessas pessoas. E foi aí que eu entrei em contato com o trabalho do Eliezer, o psicotrans, que para mim foi praticamente o mesmo trabalho, assim, muito parecido com o que a Jacques Schiff fazia. Porque o Eliezer, o que eu pude entender, eu não convivi diretamente com o Eliezer, eu entrei no meio de 85 a 90, eu fui apresentada para Marisa, que era uma sensitiva antiga, uma das primeiras trabalhos que ele fez, que ele desenvolveu esse trabalho de trazer para ele e deixar a pessoa em transe, porque ele entendia que a doença mental, o desequilíbrio da pessoa, seria um médium em desequilíbrio. E o que ele fez? Ele praticamente reparentalizou. Ele trouxe a pessoa para ele, muitos moravam com ele, e ficar constantemente em transe fazia com que as pessoas fossem se ajustando. E muitas receberam cura, né? Ficaram curadas e passaram como sensitivas, médiums, a ajudá-lo, porque também ele percebeu que essas pessoas estavam melhor e quando elas entrava mais alguém novo e elas se descompensavam. Então foi assim que eu entendi que ele descobriu essa psicotrans. Aí ele passou a usar os sensitivos para fazer a captação das desordens espirituais que o cliente apresentava. Então, eu percebo como um trabalho muito importante isso que ele fez. Então, ao conhecer o trabalho dele, né, e ler toda a sua obra, eu encontrei a resposta para alguns questionamentos que eu fazia. Por exemplo, como lidar terapeuticamente com essas questões espirituais que acometem os nossos clientes? Como trabalhar fora dos templos, fora dos centros, com as obsessões, e como acessar fora dos templos os mestres, os orientadores. E eu tive a resposta prática a esses questionamentos, que é com o manejo da personalidade hiperconsciente, subconsciente e intrusa, você tem todo um instrumental e tem uma gama enorme de trabalho para acessar essas personalidades e conseguir trabalhar. E ele tornou acessível, fora dos templos e dos centros, né, o trabalho com as subpersonalidades, com os obsessores, e trazer mais perto os orientadores, né, que podem estar nos socorrendo, ajudando, e de uma forma mais presente e mais pronta. Como eu falei, eu fui apresentada para Marisa e fiquei conhecendo esse trabalho. Eu estava interessada em pesquisa e estudar mais. E a Marisa não segurava muito o transe, era muito rápido, e não dava para ter muita interação. E eu sempre fui muito curiosa, eu queria pesquisar. Eu venho da comportamental e eu sou muito cientista, né? E quero questionar, ver o que é. Aí eu fui apresentada para a Zélia, e com a Zélia eu fiquei até ela morrer. A Zélia foi uma parceira que eu trabalhei junto com ela uns 5 anos, e ela me ajudou a desenvolver, e eu diria que o Eliezer, eu não tive um contato direto com ele, mas eu tive muito contato com a Zélia, e ela conseguiu
da nossa parceria, ela conseguiu desenvolver todo um trabalho dela enquanto uma terapeuta e demonstrar, trabalhar com os clientes, e eu consegui, não sendo paranormal e não sendo sensitiva, consegui desenvolver o meu trabalho de uma forma intuitiva, e foi como eu desenvolvi a terapia da consciência, que é o que eu trabalho até hoje. Não uso, hoje em dia, eu não uso, e eu até trabalhei isso com a Zélia, como eu poderia trabalhar com os meus recursos intuitivos e com o cliente, sendo ele mesmo mediúnico. Ele, se o Eliezer estava falando, se o Espiritismo fala que o doente mental tem uma parcela que é uma mediunidade não trabalhada, então eu posso trabalhar com esse doente mental diretamente. E como eu sou psicóloga, e como sou terapeuta, e terapeuta complementar, eu posso trabalhar com ele, foi o caminho que eu adotei. E ela também me ensinou a trabalhar com isso. A como que eu desenvolvesse mais confiança nas minhas intuições, nos meus acoplamentos energéticos. Então, foi a terapia da consciência que eu desenvolvi. E desde aquela época, 92, que foi quando nós encerramos o nosso trabalho presencial e passamos a trabalhar ela lá em Salvador, que ela voltou para lá, e eu fiquei aqui desenvolvendo todo o meu trabalho, e a gente ainda se falava até a morte dela. E eu agradeço muito ao Dr. Eliezer, que eu frequentei a clínica dele, fazia os trabalhos com a Zélia, ele me abria as portas, sempre me recebeu muito bem, às vezes que nós nos falamos, ele foi muito educado, muito simples, muito gentil, e eu sou eternamente assim, apesar de não ter trabalhado diretamente com ele, trabalhei com a Marisa, com a Zélia, sensitivas de grande peso para ele, que foram muito importantes, e eu sou muito, assim, reconhecida e grata, né, pela sistematização que ele nos ofertou desse trabalho maravilhoso, que é o trabalho com a espiritualidade e com a nossa alma, nossas instâncias espirituais. Muito obrigada a vocês todos e a Selena, principalmente, por essa oportunidade de eu falar isso aqui. Obrigado, Hermínia. Agora eu passo a palavra para Adriano. Aos pouquinhos a gente vai passando para todo mundo, né? E estou aqui de olho no tempo, mas eu acho que pelo interesse das pessoas, né, pela tarde bonita, quem sabe a gente consegue fazer aqui um programa que dure um bom tempo, cheio de conteúdo. Obrigado. Passo a palavra para você, então, Adriano. Ok. Boa tarde a todos. Bom, como foi o psicotranse, né, na minha vida, a questão do Dr. Eliezer? Eu cheguei como paciente, eu cheguei lá como tendo muitas convulsões, então tinha às vezes 3 convulsões por dia, então era uma situação bem difícil, isso tendo convulsões desde os 5 anos de idade. Cheguei lá aos 17 anos, e com o acolhimento dele, a forma dele tratar, de uma forma muito simples, eu explicando toda a minha situação, a questão do processo das convulsões, como era, e ele sentado, era 3 da tarde, eu lembro desse horário até hoje, ele muito tranquilo na cadeira dele, falando, explicando o processo, como era a questão por que tinha a questão das convulsões, né, então, que eu era um sensitivo, só que eu tinha um processo de desajuste ali, eu acabava captando energias e o meu corpo não sabia trabalhar aquilo e eu convulsionava. Então, era da forma que o meu corpo trabalhava o transe. E que poderia, com os trabalhos que ele poderia utilizar, as técnicas do psicotranse, ele poderia me auxiliar. E eu olhando tudo aquilo, como leigo, eu fiquei assim, tá, então, eu já estava, assim, totalmente, muito machucado, né, com a questão das convulsões e o sofrimento que tudo isso causava. E o mais interessante que ele falou, quero que você participe dos grupos
Eu quero que você participe das maratonas, que era um trabalho que começava no sábado e terminava no domingo, que era muito, muito forte, assim, muitas pessoas. Selena foi a primeira pessoa que me atendeu, inclusive, que ele viajou para a Itália e acabou, Selena, que foi conduzir os trabalhos. No primeiro contato com a questão do psicotrânsito foi através da Selena. Ela falou que não participou tanto, participou sim, ativamente. E esse contato, ele foi muito interessante, muito, muito importante, porque eu entrei lá, eu já tinha tentado suicídio, eu entrei lá numa condição de, eu vou pegar os remédios que o Dr. Eliezer vai me ofertar ali, que ele era o médico, ele podia prescrever, porque eu já tinha quebrado o copo, que eu estava tentando suicídio, quebrei, macei todos os remédios, fui tomar, o copo estourou. Então, no decorrer, acabei conhecendo o Dr. Eliezer pelas coincidências que o universo traz para a nossa vida e que o plano espiritual também, ficou muito muita vontade, falando o que poderia fazer e como poderia me ajudar. E eu falei, tá, vou dar uma chance para esse senhor que está sendo tão educado comigo, né? Na verdade, eu estava dando a chance, não era para ele, era para mim. Então, ele conseguiu, naquele momento, o acolhimento dele foi tão forte, que ele conseguiu, naquele momento, me tirar desse transe que eu estava, de terminar com a minha vida, porque eu não conseguia mais ter tantas crises, não aguentava mais esse sofrimento. E ele falou, vou viajar para a Itália, quem vai cuidar de você vai ser minha filha. Então, por isso eu falo, o primeiro contato com o psicotrânsito foi através da Selena. E quando ele retornou, depois de 3 meses, e as minhas convulsões já tinham diminuído bastante, então ela foi aquela que eu tinha, às vezes, 3 vezes por dia, ela foi diminuindo, ia para cada semana, uma vez por mês, e ela foi. E quando ele voltou, a firma que eu trabalhava mudou para a rua da clínica, então era só atravessar a rua, eu chegava na clínica. Então, foi um movimento na minha vida muito importante. E quando eu cheguei, o doutor José falou assim, olha, eu quero que você venha, quando você se sentir mal, venha para cá. Então, a Maria falou assim, desse contato da convivência com os sensitivos, foi isso que aconteceu. E a última conversa que eu tive com ele, foi uma conversa que eu falei assim, poxa, doutor José, agradeci muito a ele por tudo que ele tinha feito na minha vida. E ele falou assim, não, você de epilético tornou-se um sensitivo, e de sensitivo tornou-se um psicólogo, para ajudar também outros sensitivos. E foi o que aconteceu. Hoje eu trabalho em São Paulo, tenho o meu consultório em São Paulo, e acoplado a ele, eu tenho um centro espírita, que também muitos dos pacientes que chegam até o meu consultório, percebo que têm a sensibilidade, são pessoas que captam muito, muito ao seu redor, vivem um drama dentro, às vezes, de uma patologia que as pessoas caracterizam como a síndrome do pânico, ou esquizofrenia, ou a depressão. E hoje, dentro do consultório, eu também atuo como sensitivo, captando as pessoas, captando de uma forma, às vezes, até sem ela perceber, pela sensibilidade, pelo desenvolvimento que, graças ao Dr. Eliezer, ele ofereceu para mim. Fiquei 7 anos com ele, ali na clínica, trabalhando e sendo trabalhado por ele diretamente, né? Ele foi o meu grande mentor, ele é o meu grande mestre, foi quem me orientou a fazer psicologia depois do trabalho. Ele falou assim, ó, faça psicologia, porque você vai poder auxiliar as pessoas dentro de um consultório, utilizando o psicotrânsito. E uma cena que não me sai da cabeça, que era um movimento bem interessante do Dr. Eliezer, né? Naquelas maratonas, nos trabalhos, tinham pessoas que eram sensitivas, assim, absurdas. E uma delas foi uma pessoa que passava por mim sempre e ela convulsionava. E quando ela convulsionava, eu falava, poxa, coitada dessa pessoa, né? Coitada dessa pessoa.
Depois fui saber que ela era uma sensitiva e captava as minhas convulsões. Então, como esse trabalho do sensitivo era importante, ao invés de eu entrar numa convulsão, o sensitivo ele convulsionava, tirando essa energia, essa carga energética que estava dentro do meu campo vibratório. Então, isso para mim é muito importante. Hoje, já faz 22 anos que eu sou formado em psicologia e atuando dentro do consultório com técnicas do psicotranse, auxiliando o sensitivo e chegando às pessoas que vão até mim com essa dificuldade que eu tive. Eu entrava num lugar e muita energia, não importa se era ruim ou se era boa, eu convulsionava. O que era de excesso de energia, que ele depois escreve muito bem no Contaminação Vibratória, eu convulsionava. Então, aquilo sempre, desde os 5 anos, o que era de excesso de energia para mim, eu convulsionava. Então, hoje, dentro do consultório, e também trabalhando com essa questão da espiritualidade, tendo a oportunidade de ser um dos fundadores do Centro Espírita Simplesmente Amor, levando os sensitivos e percebendo que dentro dessa espiritualidade, dentro desse desenvolvimento espiritual e emocional, há o equilíbrio. E foi o que eu encontrei dentro do psicotranse com o Dr. Eliezer, que para mim é o meu segundo pai. Foi um cara que sou grato a ele eternamente. Sou grato a ele eternamente. A todos da família dele, Lúcio, Selena, que sempre me acolheram muito bem quando eu ia para Salvador visitá-lo, e todos os filhos dele, que eu tive a oportunidade de conhecer. E isso, para mim, acaba sendo muito importante, dividir isso com as pessoas, que, às vezes, a taxação, muitas vezes, de um profissional. E eu vou abrir uma particularidade. O que me levou a tentar o suicídio foi quando o profissional falou para mim. Eu perguntei para ele, quando que eu vou parar de tomar remédio? Ele virou e falou, você nunca vai parar de tomar remédio, você vai tomar remédio até morrer. Então, para mim, tinha chegado o dia. Então, o Dr. Eliezer, ele falava que não era sensitivo, mas ele era, acho que, um dos maiores sensitivos ali, porque ele abraçava e sentia o que cada um tinha necessidade, o tempo das músicas que ele colocava era perfeito, os transes que ele induzia a pessoa a ter, o processo da hipnose também que ele utilizava dentro dos trabalhos, era fantástico. Então, assim, não tem como tirar esse valor do Dr. Eliezer na minha vida, porque foi um cara que foi um profissional que me acolheu, e hoje eu procuro ser o profissional que acolho, porque eu fui muito acolhido, não só por Dr. Eliezer, mas por todas as pessoas, todos os sensitivos e profissionais da clínica naquela época. Então, fico muito feliz por estar aqui hoje e passar uma parte do que eu vivenciei como amigo e paciente do Dr. Eliezer. Adriano, muito obrigado pelo esse depoimento. Eu acho que isso comove e passa pela sua vulnerabilidade e veracidade. Já toca no coração e estimula e inspira muita gente. Então, já me dou por satisfeito de uma semente plantada no dia de hoje. Marque a hora aí no seu relógio. Tá? E eu vou passar a palavra agora para a querida Eliana, falando, junto com o Clóvis, falando para a gente lá da Itália. Bom, só quero dizer, antes de passar a palavra, que o milagre já aconteceu, porque eu nunca consegui juntar tantos profissionais numa mesma hora, abandonar sua casa, sua família, seu trabalho, seu churrasco para estar. Então, esse é o primeiro milagre. Vocês concordam ou discordam comigo? Concordamos. Eu estou mentindo. É mentira, Terta? Não, verdade. Eliana, é com você agora a bola. Boa tarde. Tem voz ou está sem microfone? Estou com microfone?
Sim, está tudo certo, pode Está seguir. tudo certo? Eu, nesse momento, estou muito emocionada com tudo isso aí, e, quer dizer, Eliezer, para mim, foi uma pessoa muito especial, muito especial. O especial meu era que eu fui conhecer o Eliezer ali na clínica da Pampulha, né, em Belo Horizonte, mas eu, na verdade, já cheguei lá e fazia esse trabalho também, eu sou sensitiva e tudo mais, e sou da psicoterapeuta. Mas o que aconteceu realmente comigo, assim, foi que não era, o meu problema não era o fato de eu entrar em transe porque recebe não sei o quê, não sei o quê. O problema é porque eu já fazia isso que o Eliezer fazia desde pequena. Então, sentia o cheiro das pessoas, sabia que doença que tinha, sentia pela cor. Então, era muito difícil, eu acho que encontrar o Eliezer, para mim, foi descobrir que não é que a pessoa tem esse tipo de empatia, que quer dizer que tem que ou receber um guia ou qualquer coisa espiritual, que era independente disso. Então, isso para mim foi realmente muito importante. Eu fui entender que, na verdade, a captação, quer dizer, era uma expressão que onde a gente pega os sintomas de uma pessoa, uma doença, e vive no corpo, né? Você vive isso no seu corpo, na sua pele, o processo da doença de uma outra pessoa. E então isso é uma coisa de uma compaixão muito grande, né? A parte a empatia, mas uma compaixão muito grande. E uma outra pessoa também que foi muito importante para mim, que era o Pierre Vai, ele me mandou, quando eu estava morando na Inglaterra, ele me mandou um cartão, já estou emocionada, vamos ver se eu consigo falar, mandou um cartão falando, Eliana, esse é o seu Buda, que você vai cultivar o Buda da compaixão. E isso aí foi tipo, agora não sei se foi 87, 21 anos depois, o mestre tibetano me dá a mesma coisa. Então, isso aí para mim foi uma coisa maravilhosa, que eu cheguei a falar em uma conferência, agradecendo também a Eliezer. Eliezer, eu agradeci em vários momentos, em conferências, em congressos, eu agradeci muitas vezes o Eliezer. Então, eu estou realmente muito emocionada por isso, né? Eu tenho essa sensibilidade muito ligado ao sofrimento de uma pessoa, o que ela sente, dor, sinto o cheiro, uma série de coisas que antes eu não sabia. Eu tinha certeza que a pessoa tinha aquilo, mas era difícil de também conviver com uma coisa. Eu tive que aprender também a não expressar para as pessoas, de ser mais humilde, não expressar, saber distinguir a expressão da pessoa, se a pessoa estava podendo, eu tive que aprender muito isso, se a pessoa podia, se eu podia falar alguma coisa para a pessoa, se tinha que esperar. Isso tudo foi um outro aprendizado que eu tive que fazer, que eu tenho que fazer até hoje. Agora eu acho que eu estou um pouco melhor, mas não é muito fácil. E também estudar eternamente para saber, para conhecer um pouco melhor sobre alguma coisa que vai além de tudo isso. Agora, eu acho que é muito interessante a própria formação da personalidade do Eliezer. Isso é uma coisa que eu queria falar, porque, sabe, uma pessoa que desde menino, desde de pequeno, ele vive na fazenda lá do seu Zé Mendes, né? E essas experiências que ele teve, as informações do ambiente que ele teve, essas emoções que ele teve, né? Tudo aquilo que ele aprendeu e continuou aprendendo, é como se ele, com isso, já tinha buscado
as suas escolhas, né? Ele escolheu, através de uma sua curiosidade, ajudar outras pessoas, né? E eu acho que isso é uma coisa maravilhosa de uma pessoa, que ela aprendeu tudo isso junto da família. Né? Aí a gente vai ver que a família é muito importante, porque tem valores, e esses valores, ou que a gente aprende, a gente pode transmitir para outra pessoa, a gente pode fazer alguma coisa melhor. Então, Eliezer, ele observou esse comportamento, né, de animais, das plantas e tudo, e depois, formando como médico, ele vai levar isso para a clínica médica, né? Nessas experiências dele, ele vai levar o trabalho dele como ginecólogo, porque o Eliezer era um ginecólogo e obstetra. E o que ele vai fazer? Ele é um cara que, como muitas pessoas aí falaram, ele escutava muito bem as mulheres. Sabe, escutar as mulheres não é para qualquer pessoa, não é? Então, principalmente, escutar as mulheres quando tem uma dor muito grande, que é o momento do parto. E ele já sabia escutar muito as parturientes, ele estava sempre à disposição, tinha uma gentileza muito grande. Essa gentileza de escutar, do modo de escutar dele, ajudava as mulheres, seja a relaxar, então, ela podia diminuir o estresse, produzir também equilibrar o sistema nervoso, podiam, principalmente, produzir ocitocina, né, que é um hormônio do amor, é o hormônio quando a pessoa está feliz, é o hormônio quando a pessoa está relaxada. Então, ele fez isso, e ajudou com isso, ajudava as mulheres a fazerem um parto natural, né, um parto natural, nesse caso. Mas aconteceu uma coisa que eu achei muito interessante, é que quando, foi importante isso, quando o Eliezer teve o problema na clínica, e isso parece que no livro, Contaminações Vibratórias, uma coisa assim, então, o que aconteceu? O Eliezer teve um problema porque ele tinha que fazer um parto, e era um parto gemelar, né? E então, o que ele fez? Ele teve uma intuição, ele usou a hipnose, hipnotizou as enfermeiras, deve ter hipnotizado tanto a parturiente, e ele conseguiu fazer esse parto múltiplo como um parto natural fisiológico. Mas, assim como essas e outras experiências, que ele vai dar à luz, eu acredito, o psicotranse, né? Porque é lá que ele vê que uma pessoa pode expressar, emoções, o que ela está sentindo, e é isso o transe. O transe é isso, é que as pessoas se expressam, tipo uma expressão corporal em um estado mais profundo de consciência, não tem nada de transcendental, né? Transcendental é a pessoa bem relaxada, quando você está num estado mais profundo de relaxamento, e você pode expressar, você pode rir, você pode chorar, e daquilo você se cura, né? Então, ele, ali, eu acho que é o momento onde nasce o psicotranse. Ele nasce o psicotranse, mas depois eu acho que vai ser, mais tarde ele vai ser como psicoterapia. Então, essas experiências de vida que vai motivar o Eliezer em prol dos outros, né, o altruísmo dele. E outra coisa, porque o Eliezer, ele é um médico, mas ele é um xamã, né, uma pessoa que realmente cura os outros. E como tanta gente falou, Maria Amélia, e todo mundo aí falou, que ele é um médico, era um médico carismático. Quando ele chegava lá na clínica, vinha 200 pessoas, era incrível, não dava... Eu lembro de uma vez, ali em Salvador, o cara falou, ela tinha 187 pessoas. Quer dizer, era um fenômeno, Eliezer. Então, ele com esse trabalho dele, que foi um trabalho realmente inovador, porque ele propõe alguma coisa, tem uma outra coisa interessante, que ele propõe ao paciente
de ser ele o protagonista. Ele é o protagonista da cura dele. Aí, nesse ponto, o paciente vai revelar seu poder empático, não é? Ele vai também ser um ajudante na cura, seja dele como de os outros pacientes. Então, o paciente, nesse momento, ele vai revelar uma capacidade, né? Ele vai revelar que ele é capaz, ele pode ser altruísta, ele vai ser empático, não? Então, esse trabalho do Eliezer vai ser pouco a pouco, às vezes, a pessoa vai ser reconhecida, se ele é realmente que fala que é sensitivo, né? Então, na clínica, o Eliezer, na verdade, a coisa começa assim, que ele lá na clínica, ele inicia o tratamento com um relaxamento coletivo, mas é um negócio especial, porque ele começa um relaxamento coletivo. Esse relaxamento coletivo quer dizer que já está uma indução a um estado mais profundo da consciência. Um relaxamento mais profundo é uma coisa simples, né? Então, ele faz isso, mas tem uma coisa interessante, porque quando está todo mundo lá nessa sala de relaxamento, que às vezes podia ser 50 pessoas, 80, não era tanta gente. Ele, a um certo ponto, todo paciente, ele fala, vamos dar as mãos. Né? Essa intuição do Eliezer é de grande valor terapêutico, humano, né? De abertura. Você imagina um paciente doente mental, ninguém quase toca um doente mental. Ele vai, pega as mãos aí, vamos dar as mãos. Né? Nesse momento, convidando essa proposta de contato, é um contato com a própria pele e um contato com a pele do outro. Que é uma coisa, assim, maravilhosa que ele faz. Então, aqui ele vai também, se a gente quiser, ele vai convidar o paciente à socialização, né? A possibilidade de interagir com outras pessoas e de mostrar que ele não é tão doente como outra pessoa. Né? Ele é melhor, ele é um pouco melhor, ele não é tão doente. Olha para você ver que negócio maravilhoso que aconteceu com o Eliezer. Agora, uma outra coisa que eu queria falar é que essa experiência transmite do altruísmo do Eliezer, fala de uma coisa muito importante. E eu acho que isso é uma coisa que eu acho que eu falei mais isso por causa disso. Ele fala da importância da família. E eu acho que isso é fundamental para a gente nos dias de hoje, né? Essa importância dos valores que a gente pode transmitir às famílias. Em todas as nossas famílias, tem valores que a gente pode transmitir. E esses valores podem transmitir para outras pessoas, mas não é para as pessoas perto da gente, mas pessoas longe que precisam da gente. Né? Então, a gente fazer qualquer coisa, mostrando que podemos colaborar, e tudo que a gente faz, fazer com o melhor da gente, porque fazer as coisas mais ou menos é muito fácil. Fazer com o melhor da gente é uma dádiva, é um dono que a gente tem. E a gente vai ajudar os outros, não é? Ajuda as pessoas a se sentir melhor, fazer alguma coisa bem feito, não mais ou menos. Então, eu acho que essa coisa de fazer o melhor de nós mesmos vai ajudar os outros a ter respeito, a ter disciplina. Isso é um valor que é para a família, mas que é para a sociedade. Não é? Eu gostava muito disso do Eliezer, porque na minha família a gente tem uma coisa que é antiga. A gente pede benção. Benção, mãe, estou acordando. Benção, pai, benção, tio, não sei o quê. Quem estiver em casa, você pede a benção que você acordou, você pede a benção que você vai sair, você pede a benção que você chegou de casa. Tudo isso é uma tradição que, para mim, é uma coisa fantástica. E a gente, quando sabe isso, a gente é abençoado e distribui bênçãos. Né? Então, eu não, para mim, eu quero agradecer a Selena, os irmãos dela, que eu convivi
com o Eliezer, quando eu fui morar em Salvador, quando eu fui para a clínica de Salvador, fiquei um ano mais ou menos, mais de um ano na clínica de Salvador, e o Eliezer me recebeu como filha. Então, eu ia para a casa do Eliezer, ficava junto com a família dele. Então, quer dizer, tudo, aprendi uma série de coisas. Agora, acho que é melhor não ficar falando, não, porque eu fico emocionada, não é? Então, eu tive uma outra família em Salvador, eu tenho uma outra família em Salvador. Então, eu quero agradecer muito a todos vocês, a esse mestre que eu tive, que é o Eliezer, e a minha gratidão pelo Eliezer é infinita. Muito obrigada. Acho que eu e nós é que agradecemos você, Eliana. Quer dizer, alguém tinha comentado, não dá para separar o homem da obra. Então, eu falei assim, vamos falar só da técnica. Não deu, falamos do homem também. Então, agora, para coroar a cereja do bolo, vou passar para Selena, uma das filhas, né, representando toda a família aqui. Ela vai contar para a gente, então, essa Dr. Eliezer, o homem, o pai, e sua obra profissional, porque ela tem uma lista de livros, né, que vou colocar depois aqui, a cópia digital vai ser vendida por a editora DM Astro, Brasil, São Paulo, né, para quem mora longe até, não precisa de correio nem nada. Então, nós vamos colocar aqui as capas dos livros e a Selena vai falando, tá bom? Selena, passa a palavra para você, fique à vontade. Tem que abrir o microfone. Boa tarde a todos. Eu tive realmente o privilégio de trabalhar um pouco junto com meu pai. E o que eu falei, Adriano, é que eu trabalhei 11 anos com psicotranse, mas eu não trabalhei depois. Eu fui a única que não continuei trabalhando com o psicotranse. Mas no tempo que eu tive, nesses 11 anos, eu vivi intensamente o psicotranse, porque eu acho que, como todos disseram aqui, a gente não tem como você trabalhar com, você vive, é uma coisa intrínseca, você vive profundamente com as pessoas, com os terapeutas. Era uma equipe tão bem engendrada que, como o Adriano também falou, ele achava que ele tinha sido entregue a mim, mas tinha toda uma equipe ali cuidando dele e das outras pessoas que ali estavam. Eu estive com ele 11 anos, foi um tempo de aprendizado assim profundo, não só com ele, como com todas essas pessoas maravilhosas que tiveram por lá. A gente cuidava também da parte da organização, mas organizar esse tipo de situação, todos hão de convir que era uma coisa que parecia obedecer uma outra ordem. E a gente tinha que conviver com essa liberdade que o Eliezer nos conferiu, com todo respeito, com toda... nem sei dizer, com todo afeto, com toda a compreensão do outro. Era muito importante ouvir, era muito importante ser ouvido. Eu acho que foi uma vivência intensa que todos nós tivemos ali. Nessa minha época, foi o tempo das comunidades terapêuticas. Então, ali estávamos todos, pacientes, terapeutas, psicólogos, médicos, acompanhantes dos pacientes, formávamos uma grande família mesmo, como todos falaram. Uma coisa que a gente tem, assim, eu não vou falar dos livros, porque ele nos deixou esse presente. Ele escreveu essa experiência, por exemplo, da comunidade terapêutica, está muito bem descrita no universo paralelo, no contaminação vibratória. Não, desculpa. A convivência na comunidade, eu também estou emocionada, confesso para vocês. A convivência nas comunidades terapêuticas foi muito bem narrada no livro
O universo paralelo da loucura, a do louco e a dos outros. E agora, relendo os livros mais recentemente, eu vejo que ele escreveu tudo que ele tinha que escrever, inclusive a sua autobiografia, que está muito bem colocada em Contaminação Vibratória, que é um livro que conta a sua trajetória desde menino da roça até tornar-se médico. E nesse volume, e-book, vai ter o exercício autocura. A gente está pegando o material dele, colocando devagarinho numa forma publicada, para que as pessoas tenham acesso, e para que isso não se perca. Então, foi um encontro muito interessante com o Nando, e eu quero te agradecer publicamente, Nando, por ter me cutucado, me cutucou, e a gente começou a trabalhar isso, e qual a maneira de preservar os livros e a publicação dos e-books, que daqui a pouco estarão à venda. Eu creio que, assim, uma parte mais conceitual, apesar de não haver muito conceito, ele contou uma história, mas ele conceitualizou melhor nos 4 primeiros volumes, que foram personalidade intrusa, personalidade subconsciente, personalidade hiperconsciente. Ele faz uma síntese disso aí no Psicotranse. E depois seguem aqueles outros 2 livros que eu já falei, O Universo Paralelo da Loucura e Contaminação Vibratória. Ele nos deu esse presente, está tudo escrito ali. O que eu carrego do Psicotranse hoje está misturado em todas as coisas que eu faço, porque ele foi transformador na minha vida. Eu e muitas pessoas que ali conviveram, Tereza, grande abraço para você, Hector, todos esses amigos queridos que eu estou vendo aí, Letícia, enfim, são vivências transformadoras em qualquer papel que você estiver executando ali. E isso a gente traz para a nossa prática, seja ela qual seja. E, bom, eu acho que ele escreveu, a gente quer preservar como família, a gente quer deixar esse acervo aberto para as pessoas que não tiveram contato, ou, o mais importante, que se crie uma rede com essas pessoas que agora estão trabalhando, que continuaram trabalhando com essa técnica. E hoje as coisas estão muito mais facilitadas. Naquele tempo a gente viveu com muito preconceito algumas coisas. E agora não, agora tudo é muito tranquilo, está tudo posto, está tudo dito, pessoas estudiosas estão pesquisando e trabalhando em áreas que apoiam muito esses trabalhos energéticos, e a gente quer deixar essa contribuição, o trabalho dele em público. É isso. Grande abraço para todos, obrigada, Nando, obrigada a todos vocês que estão aqui, que participaram, que contaram a sua experiência, que definiram tão bem esse trabalho. Obrigada a todos. Grande abraço para todos que estão aí nos assistindo. Estela, querida, grande abraço. Tá bom, obrigado, Selena. Então, olha, a gente vai juntando esse material, ele vai ficar gravado, porque muita gente não pôde assistir agora, no horário que começou, mas vai ficar imediatamente, assim, minutos depois de acabar a live, vai ficar disponível para as pessoas. E depois, quem estiver aqui presente, enfim, quem gostar, quem curtiu, além de deixar o seu like e joinha, que ajuda no canal, pode pegar o link do YouTube e mandar para outras pessoas, terapeutas, pessoas que se beneficiariam desse tipo de tratamento. Já tem gente me perguntando aqui onde achar um profissional em Porto Alegre, onde achar um profissional num outro lugar. Então, tudo isso a gente vai pesquisar. A gente tentei no Instagram, tentei no Facebook,
Então, agora a gente vai se organizar, quem sabe uma página nossa no Facebook para juntar depoimentos, né, ilustrações, vídeos, filmes, a gente vai fazendo, depois a gente... Enfim, tem muitos projetos, mas cada coisa é um tempo. Porque a Selena, ela demorou mais de um ano para a gente fazer isso, não demorou, não? Sim. E não pode nem culpar a pandemia, porque foi antes. Exatamente. Então, tá, gente, eu vou pedir licença para vocês, né? É muita emoção, porque é isso, né? É o trabalho próprio. Eu acho que é por isso que eu acredito, né, de que a humanidade tem salvação, o mundo tem salvação, nosso país tem salvação, porque a gente junta os hemisférios cerebrais, o intelecto e o emocional, a gente atua no corpo, na mente, no espírito, na alma e nas emoções psicológicas. Nós estamos caminhando para a era de Aquário, onde vai se juntar a fraternidade, o sentido de liberdade, cada um pesquisar o que quiser, né? A importância de todas as pessoas, homens e mulheres, enfim. E eu vou querer pedir a licença, então, como eu falei, para colocar aqui um mapa astrológico, inclusive pedir licença para a família, se não puder, Selena, não coloco, que aparece a data de nascimento dele, a hora, o local, se não precisar, se não puder, eu não coloco, mas tem astrólogos, colegas meus que estão assistindo e que ficaram curiosos, assim, né? Qual é o mapa, qual seriam as energias, na abordagem moderna que eu faço, as energias disponíveis para esse homem fazer o que ele fez, né? Qual é, assim, a bagagem energética, cultural, espiritual que ele trouxe para poder realizar esse trabalho. Então, eu gostaria de falar só um pouquinho, é muito... Né? Não é o que eu falaria para ele, se o doutor Eliezer desse a honra de sentar, né, diante, a gente bater um papo, né, sobre o mapa astrológico, que logicamente levaria no mínimo 60, 90 minutos para conversar com ele. Não vou entrar nas intimidades, só vou falar em termos de energias, de arquétipos e de símbolos. Então, aqui ao vivo, estou pedindo em nome da família, posso fazer isso, Selena? Estou autorizado? Tá bom, obrigado. Então, gente, eu vou trocar aqui a tela, vou passar aqui, eu tenho, acho que um mapa, vou colocar aqui, pronto. Agora estou compartilhando, então peço desculpas para quem não for da área astrológica, por isso que eu não vou me prolongar, né? Estou tentando compartilhar. Parece que a gente teve algum tipo de problema, mas está chegando aqui. Estou tentando compartilhar essas falhas técnicas. Não está chovendo, mas sempre que se prepara para chover, a gente tem algum tipo de interferência na conexão. Está todo mundo me ouvindo aqui na mesa, no estúdio e no YouTube, na audiência? Porque não estou conseguindo... Sim, estamos te ouvindo bem aqui do estúdio. Tá. Eu não estou conseguindo entrar, compartilhar a tela, né? Eu acho que o doutor Eliezer não deu permissão, então eu vou cancelar. Eu vou cancelar e vou tentar voltar realmente aqui. Bom, então, assim, se eu não tenho um mapa astrológico, eu não posso mostrar, porque o mapa astrológico, ele, como fala, é um mapa como se fosse um mapa geográfico, né? Quando a gente vai de férias para algum lugar, a passeio, a gente leva um mapa, porque a gente quer saber onde é que fica o hotel, onde é que fica o aeroporto, onde é que ficam as atrações. O mapa, assim, ele é visual, então a gente precisa ver o mapa, é uma mandala. O mapa moderno, depois que ele ficou a versão computadorizada, ele é redondo, né? O símbolo do redondo é daquilo que é completo. Então, a gente tem essa mandala redondinha, dividida nos 12 signos do zodíaco, né? E também nos quadrantes, né? De hemisfério norte, sul, leste, oeste, e ali a gente tira uma fotografia, entre aspas, no céu, no momento que a pessoa nasce, que a criança nasce, que uma empresa é fundada, que um país tem a liberdade, né, da colônia, enfim, tudo aquilo. E os planetas são protagonistas, por isso que eles levam nome de deuses planetas, né, porque na antiguidade eles eram deuses mesmos, eram protagonistas, representantes de energias. Eu estou aqui, infelizmente, com a tela toda congelada, ainda bem que vocês estão me ouvindo,
não consegui cancelar aqui o compartilhamento, mas por isso que eu fiquei preocupado aqui, se vocês estivessem me ouvindo, porque como eu estou com a direção do estúdio na mão, eu preciso ter o acesso ao controle e aos comandos, tá? Então, o que eu vou fazer agora é pedir, deixa eu ver, eu vou pedir para quem falou menos aqui, enquanto eu vou dar um jeito na minha mesa técnica, eu vou pedir para talvez, que a gente falou, eu queria colocar o Clóvis de volta, mas também agora estou travado. O que eu acho que eu vou fazer o pedido é assim, já que a Selena deu esse depoimento, eu vou pedir para os participantes da mesa, eu vou passando um por um, então vocês podem abrir o seu microfone e dar um depoimento assim bem curtinho, falando de algum livro que você tenha que também o pedido é assim, já que tá? Então pode ser Maria Amélia, pode começar, Maria Amélia. Pode abrir o seu microfone e começar a falar dos livros ou falar do homem, da pessoa, do Eliezer. Está entrando um eco, Nando. Está entrando um eco. Eu sei, eu vou tentar aqui cancelar isso. Podem... Vocês estão conseguindo? Realmente isso nunca aconteceu antes, tá? Eu não consigo voltar aqui para o estúdio. Alguém pode falar no meu lugar enquanto eu trabalho aqui? Eu posso falar. Eu gostaria de colocar uma coisa que eu deixei para trás, quando eu achei que eu já tinha falado muito e a gente precisava de ganhar tempo. Os livros do Eliezer são o espelho do Eliezer. Simples, despretensiosos, diretos, de uma linguagem bem espontânea. E ele conseguiu trazer para nós, através dos livros, algo muito complexo. Ele trouxe a complexidade numa simplicidade. Isso, para mim, é uma grande capacidade que uma pessoa pode ter. Eu acho que esses livros valem muito, porque eles marcam um tempo em que nós começamos a colocar na prática algumas coisas que a gente já conhecia dentro de preconceitos, a gente já conhecia dentro de pesquisas, pesquisas principalmente europeias, e esses livros, esse material foi trazido de uma maneira que todos nós podemos ter acesso. E eu gostaria de convidar a todos para buscar esses livros e sorver principalmente essa simplicidade do Eliezer, essa simplicidade e essa verdade que cabe em qualquer lugar da nossa vida. Sejamos profissionais da área, não sejamos profissionais da área, sejamos pacientes, né? Nós vimos aqui um depoimento muito bonito de paciente, e eu acho que são livros que podem ajudar muita gente ainda a sair da doença para a vida, sair de um lugar obscuro, sem saída, para um lugar que tem saída, né? Então, é só isso que eu gostaria de colocar. Obrigado. Quem é que pode falar que a gente já tinha conversado? Agora, eu estou com a visão bem limitada. Gente, eu acho que eu posso tentar fazer aqui um recomeço, mas eu tenho medo de que caia a live e a gente não se despeça, né?
então está além do meu controle, é uma questão técnica, o Google Chrome não está respondendo, então eu não consigo sair do congelamento, não consigo colocar o Clóvis dentro da sala, não consigo conversar com a plateia, estou bastante limitado, mas eu estou tranquilo. Então, Bom, alguém mais para falar do livro específico? Fernando, que a gente pode agradecer a todos e se despedir. Vamos fazer isso? Nosso projeto não vai terminar aqui, a gente vai trabalhar para abrir uma página, colecionar as coisas do meu pai e colocar isso disponível da melhor forma possível. E eu acho que a gente só começou, a gente vai dizer tchau por enquanto e a gente se vê em breve. Então, perfeito, eu acho que isso é uma boa ideia, porque se eu mexer aqui para tentar consertar, eu vou sair do Google Chrome e é capaz que o StreamYard, que acabe, então vai ser interrompido sem despedida, e quando a gente voltar tudo fica diferente. Então, quem é astrólogo sabe como é que está o céu nesse momento, com Urano, com Plutão, com Marte, então todo mundo sabe, eu reconheço todos os deuses, mas tenho as minhas limitações também, por isso eu peço desculpa à plateia que está nos assistindo. O que eu posso falar é o seguinte, o programa fica gravado, então quem está nos assistindo no YouTube não foi contemplado com alguma resposta ou pergunta, deixem suas perguntas aí, porque depois do fim da live eu vou ao YouTube, ou nós todos vamos lá e lemos e respondemos dentro do comentário do YouTube. Então isso também não se perde, tá bem, gente? Então, tá certo. Eu já começo, então, me despedindo, agradecendo todos que estão presentes na mesa e aqueles que estão nos bastidores. Eu acho que Cláudio está me ouvindo, agradeço muito, desculpa você estar no bastidor, não ter colocado você aqui dentro. Quero agradecer a todos que receberam, atenderam o convite de vir aqui dar os seus depoimentos, e quero agradecer também ao público, aos meus contatos, meus convidados, aos seus convidados que fiquei conhecendo hoje, por nos prestigiarem aqui com comentários, com a sua presença. E, como a Selena falou, isso é só o começo, mais coisas vão vir, com certeza em maio, que seria o aniversário do Eliezer, mas enfim, o ano todo. E através das outras redes sociais, minhas e dos convidados aqui, nós vamos colocar as notícias, o link da loja virtual que vende o livro, ou se alguém quiser tentar achar o livro físico, enfim, fica à sua disposição, tá? Nós temos o contato no Instagram, nós temos o contato no Facebook. Então, vamos fazer isso verbalmente, porque eu não vou conseguir digitar. Eu vou pedir que cada um de vocês leve 1 minuto para se despedir e, por favor, verbalmente, oralmente, coloque o seu contato para o público, aí depois eles anotam, como é que eles encontram vocês? É um website, é o WhatsApp, é o Facebook, é o Instagram? Vamos fazer isso, 1 minuto para cada um. Então, por favor, pode começar na nossa ordem aqui. Acho que a Adriana está aqui embaixo de mim, pode começar, né, Adriana? Ok, sem problema. Então, agradeço a todos, agradeço a oportunidade, agradeço ao Dr. Eliezer, aonde quer que ele esteja, com muito amor, por estar aqui hoje também, dividindo com vocês. Como eu trabalho em São Paulo, o meu contato acho que vai ser mais fácil pelo WhatsApp mesmo, que é 11 98639 0039. Então, é o contato mais fácil, de trocar algumas ideias sem problema nenhum. Eu acho que é isso mesmo. É isso que você queria, não é isso? Isso. Muito obrigado, Adriano. Foi um prazer. Eliana, pode despedir, então, agora também. A Eliana está com o microfone aberto? Eliana, seu microfone está fechado. Então, eu quero agradecer a todos vocês por essa oportunidade, a Selena, em especial a família, o Nando, todo mundo, e a Maria Amélia, que também está aí junto, e todos vocês. E é isso, foi uma coisa muito boa, esse encontro foi muito bom, muito especial, me emocionei, e quero deixar, então, aí, eu tenho um site,
que se a pessoa digita o meu nome, Eliana, com H, Ignácio, você pode entrar nesse site. Se não, é elignacio@gmail.com. Elignacio, sempre com H. Tá certo? Tá certo, obrigado. Muito obrigada a todos. Tá bom, boa noite para você. Hermínia, pode ser a próxima? Posso. Eu acho bem significativa essa interrupção, né? Muito. Então, será que é dizer isso, né? Eu acho que está pedindo para a gente continuar de uma outra forma, de uma outra maneira, e acho que maio é muito longe, viu, Selena? Você precisa gerenciar esses encontros, pode ser uma vez por mês, né? Fazer alguma coisa assim. Pois é, quem sabe? Vamos lá. Papo com Selena, né? Eu quero agradecer a vocês essa oportunidade, parabenizar por essa iniciativa, e realmente eu acho que isso, agora que a gente está vivendo um pouquinho mais de liberdade, que a gente pode falar da espiritualidade, eu fiz até um doutorado que falei sobre a espiritualidade, então eu não precisei morrer e voltar aqui para falar sobre isso. Então, eu já estou muito feliz, né, de ver esse trabalho ampliando e sendo mostrado a todo mundo, e todo mundo podendo perguntar e participar. E muito obrigada por me permitir participar aqui de uma forma bem pouco eu tenho complementado essa vida intensa que vocês tiveram, então eu me sinto mais uma vez honrada por isso. Muito obrigada. O meu contato é pelo meu nome mesmo, Hermínia Prado Godoy. Eu estou me ajustando com a tecnologia. Então, agora até no YouTube eu estou também. Então, Facebook, YouTube, Instagram, toda essa WhatsApp. Então, qualquer contato que vocês queiram ter, qualquer pergunta, é só colocar Hermínia Prado Godoy e vocês vão me encontrar em algum desses meios aí de comunicação. Muito obrigada por vocês estarem assistindo e por ter participado disso. Tá, muito Até obrigado. breve. Eu vou pedir para a Selena, alguém, ou Eliana que está próximo, se alguém puder pegar o contato do Clóvis, que ele está no bastidores, eu não vou conseguir. Perdão, viu, Clóvis? Acho que você está me ouvindo. Vou ficar devendo para você. E se alguém quiser colocar o contato do Clóvis e colocar pelo YouTube na tela, aí todo mundo vai pegar lá, tá? Então, se alguém... Se você me permitir, você está sendo agora o nosso interlocutor e você pode ser o contato de algum de nós que não tenha feito o contato aqui. O meu também é como Hermínia, através do meu nome, digoá.selena. E vocês me encontram aí pela rede e qualquer coisa... Estamos aí. Eu me expresso com um abraço enorme para todos. Tá, Selena, então eu quero agradecer a você, a sua família que me recebeu, a todas as pessoas, o Hector que estava aqui comentando, né? Então, acho que o Lúcio está nos ouvindo também. Depois, nós mesmos, como a Selena falou, a gente pode voltar no YouTube, nesse canal, e aí vocês escrevem lá, porque vai ficar registrado o nome de vocês, o contato, o e-mail, depois eu copio, coloco no Instagram, coloco no Facebook ou nas páginas onde eu divulguei o meu trabalho, esse encontro com vocês, tá? Então, eu lamento que o Clóvis não esteja presente para se despedir, por causa dessa questão. O que eu vou fazer agora, então, é o seguinte: para sair da onde eu estou aqui, eu vou ter que fechar a página, fechar o Google Chrome, provavelmente vai terminar a transmissão para o YouTube, mas eu peço que vocês que estão aí, todos no estúdio aqui comigo, que vocês fiquem, porque eu posso depois voltar para falar com vocês, tá certo? Então, um abraço a todos, uma boa noite, um bom fim de semana, uma boa caminhada, nós vamos estar aí em contato com todos. Eu falei, Hermínia, em maio, porque é o aniversário do Dr. Eliezer, então eu acho que a gente vai fazer alguma coisa especial e maior, com mais gente, através de um website ou uma página no Facebook,
no dia do aniversário dele, mas você tem razão, as pessoas interessadas possam se reunir o mês que vem e manter contatos, né, enquanto a gente não puder ser presencial, mantendo contatos virtuais. Se o ano passado não houvesse, né, a pandemia, eu, Selena, os colegas da editora, tínhamos combinado fazer um evento em São Paulo, provavelmente, no dia do aniversário dele, para reunir, congregar todo mundo. Então, isso não foi possível. Não sei se esse ano será possível, mas a ideia e o desejo continua da gente fazer um evento social, cultural, aqui em São Paulo e talvez lá em Salvador também, quando assim for permitido pelas regras sanitárias, etc. Então, eu vou encerrar aqui, tá bom? E a gente se fala, o pessoal que está no estúdio, me aguardem lá. Muito obrigado pela paciência e pela atenção de vocês. Fiquem com Deus.